Muito bem, se você chegou até esse vídeo é porque você quer melhorar o seu controle financeiro pessoal. E nós do ADM Bolso desenvolvemos uma super planilha para te ajudar nesse projeto. Se você quer melhorar o seu controle financeiro para poder realizar os seus sonhos, para você não mais sofrer com as ocorrências dos imprevistos durante o mês. Se você também quer melhorar o seu controle financeiro para poder balancear melhor as suas despesas, suas contas, então esse vídeo, essa planilha, esse treinamento é para você. Eu vou fazer uma breve apresentação do que nós iremos encontrar dentro dessa planilha e como ela vai te ajudar a melhorar o seu controle financeiro. Em primeiro lugar, nós iremos fazer uma análise e um planejamento das nossas receitas e também das nossas despesas. Nós iremos entender todas as nossas despesas para chegar na categorização, né, de um plano de contas, né, uma das categorias de despesas que nós temos. Eu vou explicar já já com mais detalhe o que seria cada categoria e a importância dela para um controle financeiro eficiente. Logo em seguida, nós irei te explicar como você vai registrar todas as suas contas, né, em lançamentos, onde você vai poder, conforme você vai movimentando as suas despesas, você vai registrando e você vai marcando o que você pagou ou não pagou, certo? E assim, com todos os lançamentos previamente projetados, lançados, vamos conseguir ter uma visão sistêmica do nosso controle financeiro, de como que está a nossa situação financeira. E com essa visão, iremos juntos aí entender quais os melhores caminhos para poder se trabalhar. Vamos entender também os comportamentos de consumo, de gasto, o que eu tenho que melhorar, aonde que eu tenho que trabalhar, como que está a minha situação em detrimento em cada mês, como que está o meu consumo, o meu gasto. Então, essa planilha vai te ajudar a você enxergar de uma forma mais completa a sua situação, certo? E também no fluxo de caixa, onde a gente consolida realmente os resultados financeiros do seu controle financeiro, onde a gente analisa se realmente está sobrando dinheiro, se está faltando dinheiro, quais são os totais acumulados, quais as categorias que mais me consomem, enfim. Então, tudo isso nós vamos aprender ao longo desse treinamento. E aí, fez sentido para você? Faz sentido você aprender todas essas técnicas para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida e buscar melhorar o seu controle? Então, fique até o final desse treinamento, que você vai ter acesso, certo, ao link para baixar essa planilha gratuitamente e começar a usar ela hoje mesmo, ok? Antes de irmos lá para a planilha, eu gostaria de explicar alguns conceitos de controle financeiro que a planilha ela está estruturada. O primeiro conceito é o previsionamento das receitas, certo? Para que a planilha possa está estruturada, é necessário que a gente projete, que a gente registre adequadamente todas as receitas que irão entrar, tanto no mês atual, quanto também nos meses seguintes, certo? Você deve ter alguma fonte de receita, como salário, um terço de férias, o bônus, comissão, rendimentos, né? Enfim, você vai pegar essas informações, certo? Que você já tem previamente projetado e vai estar registrando na planilha, né, no mês correspondente a essa previsão, ok? Então o primeiro passo é registrar adequadamente as receitas. O segundo passo que iremos trabalhar é a construção de um orçamento. Mas antes de entendermos a questão da construção de um orçamento, nós precisamos entender as nossas despesas. Para a construção de um orçamento eficiente, o grande segredo está na classificação das despesas que nós fazemos durante o meses, né? Durante os dias, certo? Então, eu preciso chegar num bom grupo, né, de classificação das despesas. A gente vai chamar essa classificação das despesas como plano. Eu vou explicar para vocês o que seria essa classificação.
Então vamos pegar um exemplo onde eu tenha as seguintes despesas ao longo do mês, certo? Cada uma dessas despesas são avulsas, né? São uma despesa que eu tenho que pagar e gostaria que você acompanhasse junto comigo. Então vamos lá, eu tenho o aluguel, a internet, Netflix, água, energia. O que todas essas despesas separadamente elas têm em comum? Elas são despesas voltadas para a habitação. Então eu posso dar uma classificação para ela que essas despesas eu rotulo elas são despesas voltadas à minha moradia, à minha habitação, certo? Despesas como supermercado, feira, padaria, açougue, marmita, né, no restaurante. Então, todas essas despesas eu posso rotular ela e classificar ela como alimentação. Ok? Então, eu crio uma forma mais macro de enxergar o meu comportamento e as minhas despesas. Então, esse é o primeiro passo. Poder enxergar, né, as classificações, quais os planos aí que eu tenho de despesa. Chegando a esse conceito, que isso aqui é importantíssimo nós estruturarmos dentro da planilha, certo? Eu preciso entender também qual que é um orçamento, um valor sugerido médio entre um determinado período, né, que eu preciso em cada mês, para que eu consiga custear todas as despesas daquele determinado plano. Então vamos pegar um exemplo aqui do social, certo? Então, eu tenho dentro da minha rotina social, eu tenho lá a seguinte comportamento. Então, eu vou em uma festa a cada 60 dias, né? E também tenho o costume, o consumo da bebida no evento. Então, a cada 60 dias eu frequento, né? Vou num show, numa festa. Eu tenho aí 2 vezes ao mês, uma vez a cada 15 dias, eu vou no happy hour e gasto R$ 30 com os amigos, né? Em cada evento desse, certo? E eu tenho aí um orçamento, né, estimado que eu vou gastar R$ 60 com esse tipo de evento, ok? E assim eu tenho uma previsão, né, no caso aqui estou prevendo, né, estou fazendo uma simulação de quanto eu precisaria de orçamento, né, de valor para estar custeando todas essas despesas. Quando eu começo a colocar essas informações mês a mês, certo? Que em um mês eu posso ter um comportamento, no outro mês posso não ter, certo? Eu posso ter um valor menor, mas no geral, em um determinado período, eu vou ter um valor médio. Então, nesse intervalo, eu chego a um orçamento sugerido. Então, mês a mês, eu preciso ter um orçamento, né, pelo menos, né, pode ser que um mês eu gaste mais, outro gaste menos, mas na média eu preciso ter dentro do meu planejamento um orçamento de R$ 382,50 para que eu consiga usufruir desse comportamento, né, na questão social, ok? Então, se eu tenho uma receita de R$ 2.500 mês, esse valor ele corresponde aí a 15% no meu orçamento. Então, primeiro passo, classificar todas as despesas chegando ao plano. Segundo passo, entendermos qual o valor sugerido de orçamento para cada plano. Então, social, eu faço um provisionamento do período e chego qual seria um valor de orçamento adequado. E assim para todos os planos, ok? E a próxima parte, né, onde ainda continuando na questão de orçamento, só para definir, orçamento basicamente é como se você tivesse dividindo uma pizza. Então vamos lá, preciso pagar algumas despesas, né, como aluguel, água, luz, e essas despesas elas só foram classificadas como habitação. Então dentro do meu orçamento de habitação eu tiro um pedaço dessa pizza que ela servirá para custear, né, despesas voltadas à habitação. Então eu vou retirando, eu vou fatiando essa pizza, que seria o nosso orçamento, tá? Então o conceito de orçamento, basicamente eu saber e dividir bem, né, de acordo com a proporção de cada gasto, certo? E a terceira fase que nós precisamos assim deixar muito bem organizada é o planejamento. Então, digamos que eu já tenho ali um valor de orçamento para cada plano de conta. Eu já cheguei no meu plano de conta, já defini o orçamento. Agora eu preciso projetar, eu preciso configurar, né, para cada plano qual será o orçamento para cada mês. Então,
dentro desse contexto eu preciso deixar registrado. Só que antes de eu registrar o orçamento, certo? De fazer esse planejamento, eu já tenho também a minha receita, a minha previsão de receita. Então, por que ela é muito importante? Por que ela é a primeira fase? Porque eu só posso, né, logicamente, gastar se eu tiver uma previsão ou uma receita para entrar, correto? Senão, não tem lógica. Então, como eu já tenho uma previsão, eu sei que eu posso fazer compromisso com despesas de habitação no valor de R$625. E esses R$625 eles correspondem a 25%, né, desse valor de R$2.500. E assim, eu dividindo para cada orçamento, né, para cada plano que nós classificamos, eu vou ter aí a sua representatividade. Com isso, eu preciso, né, acompanhar e garantir que todas as minhas despesas, os valores, eles não ultrapassem o valor de R$2.500, porque o orçamento ele precisa bater, certo? Então ele não pode ser maior, né, as despesas maior que as receitas, né? Então eu preciso acompanhar e principalmente entender a representatividade do plano, né, perante do valor necessário de cada plano em cima das receitas, ok? Então isso aqui nós vamos ver na planilha e vamos entender na prática como aplicar. E por fim, para que a gente consiga ter uma melhor dinâmica, eu vou usar um personagem fictício, certo? Na hora de preencher a planilha, até para vocês poderem entender um pouco da rotina, tá? Eu vou pegar um personagem aleatório, então eu vou criar aqui o Felipe, está alimentando essa planilha, né? Um Felipe, ele tem 23 anos, ele é solteiro, né? Mora sozinho, né? E trabalha com marketing digital e tem uma receita de R$2.500. Então eu peguei esse personagem e juntos ali nós vamos preencher essa planilha como se ele estivesse preenchendo, para você conseguir enxergar como poderia ser essa dinâmica, e juntos você vai entender, né, vai tentar aplicar isso na sua realidade, ok? Então bora para a planilha. Legal. Então vamos começar a utilizar a nossa planilha de controle financeiro pessoal. Primeiro passo a gente precisa configurar, ela precisa estar previamente bem organizada, bem classificada, definidos os nossos orçamentos, para que aí sim a gente tenha somente o trabalho de lançar os nossos custos, né, as nossas despesas que foram feitas, né, e acompanhar os nossos resultados. Certo? Então a primeira parte ela tem esse ponto, e ele é extremamente importante para que a gente consiga ter um controle financeiro eficiente. Então vamos lá. Então nós vamos aqui em orçamento para entender melhor. Então dentro de orçamento nós vamos ter os planos, né, as categorias. Então dentro de categorias eu tenho aqui as categorias de ganho, né, de receitas. Então eu já deixei previamente definido, viu pessoal? Esses nomes, essas nomenclaturas que foram definidas em planos, vocês podem estar alterando do jeito que vocês quiserem, certo? Ela só não pode ser eliminada, não pode ser adicionado colunas, mas você pode alterar essa nomenclatura da sua forma, da sua maneira, ok? Então, o primeiro passo nós temos hoje receitas que são comuns: salário, 1/3 de férias, 13º, bônus, enfim. Então, como é comum para todos, eu acabei deixando esses planos aqui já previstos, já cadastrados para vocês. Para lançar a questões do orçamento de entrada, você tem que fazer a seguinte ação. Então, eu tenho aqui os meus planos já bem classificadinhos, ok? Então agora eu preciso vir aqui em lançamentos. Eu vou vir aqui mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, certo? Então, em janeiro, eu tenho aqui primeiro, aqui é onde eu crio, onde é meus ganhos, e aqui as minhas despesas, certo? Então, aqui ganhos, em cima, sempre essa primeira parte, e aqui as despesas. Então, em ganho, eu vou lançar a data que eu estimo receber esse salário,
o plano, certo? Ó, tá vendo? O plano ele puxa de lá, da onde a gente estava lá em orçamento, certo? E vou colocar a descrição, posso colocar salário do mês de janeiro, aqui eu posso, é livre, tá, pessoal? Esse número de parcelas, isso aqui você pode, vamos supor, se você vai fazer um lançamento, é uma de 6, uma de 10, então para que você tenha um controle, existe essa coluna, até para você saber, tá bom? E o valor que você tem a receber. Esse recebeu, ele é como se fosse um controle, pessoal. Isso aqui é o seguinte, ele tem existe essa coluna para que quando você fazer o lançamento, o previsionamento, certo? Ele está lá registradinho, mas você não pagou. Às vezes é um lançamento do cartão, um lançamento a prazo, um recebimento que você vai fazer. Quando você receber ou realizar o pagamento dessa conta, você vai lá no lançamento ou pagou ou recebeu e marca sim. Quando você faz, ele já pinta essa linha, então ele já te dá aí essa questão visual de que esse lançamento, digamos assim, você está grifando ele que já está ok, já está tudo certo, ok? Então eu preciso vir aqui, vou lançar os meus ganhos, é a primeira etapa, vou lançar todos os meus ganhos, então em janeiro. Lancei lá o salário de R$ 2.500, fevereiro, mesma coisa, março, abril, enfim. O que é legal aqui? Eu tenho provisionado que para setembro, além do salário, eu vou ganhar 1/3 de férias, que é o mês que eu tiro férias. Então eu jogo lá, eu já faço meio que uma conta, 1/3 de férias, o meu valor bruto, mas dividido por 1/3, eu sei que eu tenho uma estimativa de receber esse valor, ok? E em dezembro eu tenho ali, em novembro, a primeira parte do meu 13º e em dezembro a segunda parte do 13º também que está previamente projetado, ok? Então quando eu faço esse lançamento de todos os ganhos que eu tenho para receber, certo? Aqui em orçamento eu já consigo enxergar como que será, né, os meus proventos de entrada. Então eu tenho aqui tudo bem preparadinho, né, de acordo com os planos, ele calcula, né, de acordo com o plano, e nesse período eu estimo, né, receber aí em torno de R$ 33.000, 33.333 de receitas, ok? Então esse é o meu orçamento que eu tenho para esse período de entrada. E com esse orçamento é onde eu vou começar a dividir isso com os meus gastos, tá? Então agora entrando para a linha de saída, que são as despesas, você também precisa chegar ao seu plano de conta. Mas qual que é o plano de conta? Como que eu chego nesse plano de conta, certo? Então esse aqui é um plano de conta, no caso aqui vai vir um plano de conta padrão, que você pode continuar. Eu gosto de usar, né, no caso que a gente vai estar utilizando o plano de conta habitação, alimentação, social, vestuário e bem-estar, certo? Lazer, saúde, educação, segurança, taxas e impostos. Se você tem um veículo, vamos supor, eu tenho uma moto Honda 150. Então eu tenho várias contas despesas que eu tenho com esse veículo, abastecimento, lavagem, manutenção, enfim. Então eu posso criar impostos, né, documentação, multa. Então tudo que for de despesa, eu tenho um volume significativo para eu ter um grupo, né, um plano só para essa conta. Transporte, às vezes um ônibus que eu tenho que pegar para visitar um parente, um amigo, ou Uber, né, que você vai a uma festa e precisa de se deslocar de volta, enfim. Então é onde que eu chego nesse plano de conta. Gostaria de só explicar mais um detalhe. Depois que nós chegarmos ao plano de conta, nós vamos também precisar configurar, né, mês a mês um orçamento para cada categoria. Por que mês a mês? Porque cada mês eu posso até um determinado período estar com um determinado orçamento, aí a minha receita pode aumentar e eu também aumentar essa porcentagem, esse valor, ou chegar em um certo período eu crio um novo projeto, eu preciso comprar um notebook, então eu vou economizar em detrimento de outras categorias
para me poder sobrar um orçamento maior numa outra para me poder fazer essa ação, certo? Então eu já vou explicar tudinho para vocês como que funciona. Mas como nós vamos chegar primeiro no nosso plano de conta e no nosso orçamento? Então, para te ajudar, você vai clicar aqui, ó, calcular orçamento. Quando você, na sua planilha, isso aqui vai estar zerado, viu, pessoal? Que você vai colocar do seu jeito. Mas eu já trouxe aqui para adiantar, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, primeira parte, você vai ter aqui nesse calcular orçamento, chama lista de despesas. Você vai fazer uma dinâmica, você vai colocar todas as despesas que você tem, independente, não precisa ser período do ano, enfim, todas as despesas que você tem, tudo. Então você vai colocando aqui e um valor, aqui não precisa ser o valor exato, só um valor pré-determinado, só para poder referenciar, ok? Então aqui tem um presente para o dia da mãe, para o pai, ajuda do irmão, uma roupa nova, o plano de celular, ou você comprar um novo notebook, enfim, plano de saúde, então todas as despesas, certo? Depois que você lançou todas as despesas, você vai começar a criar um nome. Então vamos lá, aluguel. Aluguel para mim, então eu posso chamar como habitação. Então eu fui lá e escrevi habitação, certo? Então, legal, deixa eu colocar mais isso aqui para ficar melhor. Habitação. Perfeito. No segundo plano, internet, também eu classifico como habitação. Aí você pode ir repetindo esses... Vamos colocar aqui, vamos fazendo junto aqui, certo? Então, eu também considero como habitação. Netflix, também, né, como a gente já tinha conversado antes, habitação, água, habitação, e aqui também habitação. Supermercado, ele entra para mim como alimentação, certo? A feira também como alimentação. O cursinho que você paga, eu chamo de estudo. O inglês, estudo, certo? O que você está percebendo? Conforme eu vou colocando o nome, ele já vai separando, ele vai criando para a gente um plano de conta sugerido. Ele vai falar, olha, então, conforme você está classificando aqui, eu sugiro você usar esse plano de conta. Ó, gasolina moto, IPVA moto, seguro moto. Então eu posso colocar aqui, eu vou criar um plano para me poder ter um orçamento, né, para essas despesas. Então, moto, eu coloquei 150, moto 150. Legal, um exemplo, vamos colocar dessa forma. E assim, ó, o IPVA também é da moto, certo? O seguro também da moto. O licenciamento anual. Então tem muita despesa. Lavar a moto, certo? Que é a moto, a manutenção também, que às vezes você tem. Troca de óleo. Olha quantas despesas que tem. Então, acho que é importante você ter sim uma categoria, porque existe muitas despesas. Então, só para explicar, o que justifica você criar uma categoria, um plano para aquela despesa? É quando tem várias despesas que se referenciam, né, àquele plano. Então, moto, eu tenho várias despesas, né? Então, eu tenho, como a gente está vendo aqui, então faz sentido. Ó, almoço, restaurante, então também entra como alimentação. Tá vendo? Baladinha, aqui já entra como o social que a gente está criando. Então, se você fazer essa dinâmica, você de fato vai entender esse plano. Ou também você pode usar o plano que já vai vir previamente projetado. Agora nós vamos para a segunda parte. Depois que eu cheguei no plano, eu preciso exatamente saber qual que seria o orçamento necessário. Qual que é o orçamento que eu preciso para aquele plano? Então, pegando o exemplo lá, vamos pegar o social, certo? Aqui, no caso, vai estar vazio, tá, pessoal? Isso aqui, vamos fazer aqui, vou apagar aqui até para ficar mais fácil. Então, vamos lá, você vai jogando aqui os custos que você estima que você tenha com social, certo? Então, lá, convite para festa. Então, quando eu geralmente pago R$40 no convite. Aí lá na festa eu também consumo no máximo aí R$40. Mas eu vou todo mês? Quantas vezes no mês? Não, eu vou uma vez a cada 60 dias, vamos dar um exemplo. Então se em janeiro eu vou, março eu também vou, maio, você tá entendendo? E assim eu vou
praticamente fazendo esse lançamento, certo? Se o consumo da festa também ele só é válido se eu for para a festa. Então eu vou jogar também, né, sempre abaixo. O happy hour com os amigos. Olha, o happy hour eu vou pelo menos 2 vezes ao mês e gasto aí na média R$ 30, porque a gente vai numa galera, né? Então acaba ficando mais em conta, então fica aí R$ 30. E como eu vou 2 vezes por mês, né? Numa conveniência, com os amigos na sexta, então eu gasto aí R$ 60, mas isso daí é todo mês, a gente tem esse ritual. Legal. Então eu já vou jogando, tá vendo que ele já vai me dando qual que seria uma projeção de orçamento para o mês, ó, certo? Então vamos finalizar essa primeira parte aqui, ó. A pizzaria, eu vou uma vez por mês, né? Também vou sempre com os amigos ou com alguém. Estou jogando aqui R$ 45. É um exemplo. Então, pessoal, conforme você vai colocando e meio que classificando as despesas que você tem mês a mês, a própria planilha vai te dando um orçamento previsto, né? Então você vai precisar, para comportar essa rotina mês a mês, um orçamento num total de R$ 425, certo? Aqui ele tá te dando um orçamento para você contemplar todos esses lançamentos. É o certo esse orçamento? Não, pessoal, isso daqui nós vamos ver daqui a pouco. Então, o primeiro passo é a gente saber, de acordo com a minha rotina, o que é atualmente. Aí depois nós vamos fazer os ajustes que tem que ser feitos, ok? Então você vai ter que fazer essa ação para cada plano desse. Então vamos supor que você fez lá o social, aí você vem aqui em orçamento novamente, vai lá e coloca lá o valor de orçamento que você precisa. Então, no caso ali, no de vocês, vai estar zerado, né? Vai tá realmente zerado todos esses lançamentos, tá bom? E aí você vai ter que vir aqui um a um e vai ter que lançar. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Vamos fazer um exemplo aqui de maio, certo? Então vamos supor, conforme você foi lá no social e aí você classificou e lá no social tinha dado lá R$ 360, certo? Aí deu 14%, né? Então eu tenho aqui um planejamento de entrada de R$ 2.500, certo? E eu projetei que eu vou ter um orçamento que eu vou poder gastar com despesas sociais R$ 360. Habitação, né? Então digamos que eu fui lá, voltei lá e fiz todo o procedimento, selecionei, joguei tudo e aí ele me deu aqui, eu volto e preencho aqui. Vocês vão perceber que a planilha ela tem um somatório ali embaixo, ó, que ela vai te dando a porcentagem. Lembre-se, você não pode ultrapassar 100%. Então você não pode gastar mais do que você ganha, tá? Então essa é a primeira orientação. Quando você for lançar, pode acontecer de você fazer um planejamento do seu orçamento e aí você vai colocando tudo. Tudo. A hora que você jogar tudo aqui na planilha, eu falei, nossa, deu 150%. Como que eu vou pagar, né, tudo isso sendo que eu só ganho X? Aí é onde que entra a inteligência e nós vamos fazer outros vídeos aí você para poder te explicar como te ajudar a diminuir, né, essa questão desses lançamentos para você ter um melhor controle, tá bom? Então legal, aí você foi lá e realizou todo o preenchimento do seu orçamento, né? Já está tudo redondinho. Agora a gente vai começar. Então depois disso nós vamos entrar nessa parte aqui somente em situações de administração. Agora nós já vamos ficar flutuando na parte de lançamento e na parte de análise, tá? Então, dando continuidade ao nosso processo, nós vamos fazer a seguinte operação nesse momento. Então, digamos que quem está usando essa planilha nesse momento, né, é um jovem, né, Felipe, 23 anos, trabalha com marketing digital, ganha aí R$ 2.500. Ele tem um comportamento, ele já tem um padrão de consumo e ele pegou a planilha para melhorar o seu controle financeiro. Então, ele já foi lá, configurou todos os planos
e, é, e ele já alimentou ela aí até o mês de abril, né? Então ele vai começar já registrar os lançamentos, né, de maio para frente, né? Que ele já vem lançando ela desde o começo do ano. Então, como que está a situação dele? Olha, ele gastou R$ 2.288, né? Vem tendo uma evolução, não passou mais que R$ 2.500, que é o que ele ganha. Qual que é o comportamento das despesas que ele tem? Ó, social. Social é planejado, né? A barrinha azul e o gasto. Então, em janeiro ele não gastou mais o que tinha planejado, fevereiro também não, mas março é como se diz, né? Ele extrapolou um pouquinho, né? E passou R$ 51 do planejado, certo? Então, o que fazer quando isso acontece? Não tem problema, porque desde que você tenha lastro, né? Porque tá vendo que nos outros meses eu não gastei o meu planejado, então eu fui ficando com saldo. A minha conta foi ficando positiva. Então, se em um mês eu extrapolar, mas eu tenho saldo de outros meses, a gente chama isso de lastro, aí até que compensa. O que não pode é esse comportamento se repetir, certo? Aí a gente com certeza pode ter um problema também nessa situação. Então vamos ver aqui, ó, como que ficou o mês de março, né? Ó, mês de janeiro. Então de janeiro, ó, gasto planejado, né? 2.500 gasto. E aqui ele vai me mostrar para mim as categorias que extrapolaram. Ó, então habitação, ele extrapolou, ele passou R$ 26 do projetado. O vestuário, né, bem-estar, passou 85, a moto R$ 7 e um plano de conta amigos passou R$ 40. Então janeiro mas ainda sobrou, né, num total R$ 211. No mês de fevereiro também extrapolou alguns planos, mas ainda sobrou. Legal. Tá vendo que a habitação estourou 2 vezes? E, enfim, o que ele fez? Em mês de março, ele foi lá, né? Ele viu que estava estourando todo mês, ó, era 650 e estava gastando mais. Ele fez alguma ação para poder diminuir e diminuiu, certo? Então ele viu que estava gastando mais e diminuiu e chegou, pelo menos equilibrou. Mês de abril também, ó, já melhorou, já diminuiu um pouco mais. Então aí sim eu consigo ter um equilíbrio, né, no caso das despesas. Então aqui, ó, tava tendo, aí já consegui melhorar, ok? Nós estamos no mês de maio, tá? O mês de maio, como vocês viram aqui, já tem um valor. O que significa esse valor, pessoal? São os valores de despesas fixas, né? Conforme a gente já me mostrou, ele já vem usando a planilha há algum tempo, né? Ou no caso, ele já registrou as despesas fixas para o ano todo. Então, todo mundo tem aí as despesas que tem que pagar todo mês. O aluguel, a internet, a água. Então, essas despesas que são previamente projetadas, você pode já lançar ela para todos os meses. Foi o que nós fizemos aqui, certo? Então, todas essas contas estão projetadas e lá no dashboard a gente já sabe exatamente quanto de projeção de conta nós temos para aquele mês que irá chegar, ok? Então, vamos começar a fazer os lançamentos. Então, no caso, a nossa persona, o Felipe, ele já tem essa projeção. Então, para o mês de maio, ele já tem aí basicamente um gasto de R$ 1.160,70 já definido, que são as despesas fixas, né? Então, legal. Então, a gente indo aqui no mês de maio, percebo que só tem as despesas fixas. Então, começou o mês agora. O Felipe, nesse exemplo, ele não passa cartão de crédito, tá, pessoal? Ele passa só no débito, tá? Porque se ele passasse uma transação aqui, eu teria que lançá-la no mês de junho, porque é lá que eu vou pagar, né? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos fazer ele pagando à vista, que vai cair naquele mês, mas é facilmente organizado para você jogar quando for cartão, certo? Você joga no mês que vai cair, tá bom? Então, vamos lá. Então, começou o mês, né? Começou o mês,
Então, o Felipe, ele tem que fazer o quê? Vai no mercado. Então, ele vai lá, ele passou no mercado e fez compra, né? Ele mora sozinho, né? Mora lá, vamos dizer assim. Então, ele fez compra e ele fez compra qual que é o plano de conta que ele utiliza? É a alimentação. Então, alimentação, eu coloco lá supermercado X, vamos dar um exemplo, certo? Então, supermercado. Quanto que ficou? R$ 120,58. Legal. Então, depois que ele saiu do supermercado, ele também passou na feira, certo? Ele passou na feira, né? E também faz parte do grupo alimentação, feira, e comprou lá algumas frutas, né? Então ele tem ali um processo e comprou as frutas. Como ele já passou e já pagou, e então a gente já vai marcando como sim, ó, você já pagou, né? Que é o nome dessa coluna. Então eu já vou marcando como sim. Legal. No outro dia, então, no primeiro dia, no dia 2 do mês, a primeira coisa que ele fez foi ir no mercado e fez uma comprinha, né? Ele mora sozinho, né? Ele cozinha, vamos dizer assim, e então ele já comprou. No outro dia, ele não quis fazer almoço, então ele foi no restaurante, né? Então no dia 3 de 5 de 2019, ele também não quis fazer almoço, então ele foi lá no restaurante. E restaurante de almoço ele considera como alimentação. Então, restaurante PF, prato feito, vamos dar um exemplo aqui. Ele gastou lá R$ 18, certo? Também pagou à vista, certo? Aí chegou sexta-feira, né, dia de que sair com o pessoal, ele tem lá o seu planejamento, certo? Que já estava meio que projetado. Então, na sexta-feira, ele foi no happy hour com os amigos. Então, social, eu classifico o happy hour como social, certo? Então, já coloco o qual que é aonde que foi feito o gasto e quanto que ele gastou. Então, nesse happy hour gastou aí R$ 25, também já pagou. E no sábado, ele saiu novamente, foi com os amigos, né? Começou o mês, vamos dizer assim. E foi também no sushi. Então vamos lá no sushi. Então ele gastou R$ 70, certo? Agora a primeira pergunta que o pessoal sempre faz. Eu tenho que lançar fazer os lançamentos na planilha todos os dias? Olha, o ideal seria, certo? Mas a gente sabe que isso não é um comportamento fácil de se fazer. Então, pelo menos uma vez por semana. Eu indico sempre a segunda-feira. Então veja bem, durante a semana, tudo que você gastar, anota no papelzinho, marca no celular, ou salva o canhotinho do seu cartão de crédito, aquele canhotinho que você recebe, e deixa ele guardadinho. Com aquele comprovante, com essas informações, você vem no dia programado, pelo menos uma vez na semana, você vai fazer o quê? Lançamento da planilha e a análise dos resultados. Então vamos lá. Então, digamos que a gente já foi lá, nós estamos fazendo isso. Então hoje é a segunda-feira, né, depois da primeira semana do mês. Eu já gastei na semana passada, né? Como a gente já viu aqui, foi no mercado, na feira, no restaurante. E aí, segunda-feira, eu lancei tudo. Primeiro passo, lancei tudo, tá ok. Agora, eu já não tenho mais o que fazer aqui. Agora eu vou verificar como que tá meu resultado. Ok. Então, ó, mês de maio, né? Seleciona aqui o mês de maio, que é o mês que eu estou. E vou verificar. Legal, primeira semana, ó, já aumentei meus gastos um pouquinho mais, né? Será que tem alguma categoria que eu estou extrapolando? Ó, primeira semana, alimentação. Eu tenho um orçamento de R$ 450. Eu gastei aí 175. Legal, mas pela primeira semana, né? Se eu faço compra a cada 15 dias, até tá ok, até tá dentro. Então não tem tanto problema. Eu tenho um orçamento de R$ 360 por mês de social. O que seria esse 360? Seria um orçamento de R$ 90 por final de semana.
Então no primeiro final de semana do mês eu gastei 95. Então já eu preciso meio que controlar, certo? Eu tenho que ter um controle também para me poder usufruir. Enfim, dentro das outras despesas, ó, vestuário. Então já tem uma meio pré-projeção. O que está? Tem alguma coisa aqui que estourou? Ainda não. Então, como foi a primeira semana, eu gastei mais social e a alimentação. Não tem muito o que eu fazer, ok? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Rodou a segunda semana, né? Eu já vi como que tá, tô acompanhando. O social passou só R$ 95, só R$ 5 do planejado. E aí eu vou fazer os gastos da próxima semana. E na outra semana eu vou vir fazer aqui os lançamentos. Então, na outra segunda, venho novamente. Aí eu vou começar a dar baixa em algumas contas. Então vamos lá. Ó, eu recebi o pagamento, ó, que era o dia 7 eu recebi. Aí eu paguei o aluguel, certo? Paguei a internet. Aqui também eu paguei. Paguei Netflix, energia não veio ainda. Plano de saúde descontou em folha. O inglês eu já paguei. A academia eu já paguei. O futebol também já paguei, certo? O tesouro eu ainda não apliquei. O banco também não descontou. E o meu celular também ainda não, certo? E também não cortei o cabelo, que é algo que já estava meio que pré-projetado, ok? Então, para a segunda semana, para agilizar, pessoal, eu vou jogar aqui, tá? Eu vou jogar aqui para a gente conseguir ter uma melhor agilidade aqui. Então, na segunda semana, ele foi lá e falou: vou comprar uma roupa, né? Tô precisando aí de uma camiseta, então eu fui na loja, né? E comprei-lhe uma roupa, custa R$ 100 e eu vou pagar vou dar R$ 50 e fiquei devendo R$ 50 para o mês que vem. Então o que eu faço? Eu venho aqui, lanço e venho em junho, né, no próximo mês e já vou lançar também. Então eu vou lá, 5/5/2019. Então mais uma vez aqui, vestuário, certo? Então é roupas, certo? 2 de 2, a segunda parcela, e R$ 50. Então é assim que eu controlo. Se tivesse 3, eu ia mês a mês lançando, certo? Então, voltando para cá. Então esse aqui eu já paguei, tanto certinho, certo? Aí nós fizemos uma vaquinha lá com os amigos. R$ 20 o pessoal deu lá, todo mundo, né? Eu também participei. Vou dar um presente pro amigo lá que está fazendo aniversário. E assim, pessoal. Depois, então, nesse caso, eu registrei que todos os lançamentos. Ó, depois, na sexta-feira, eu fui na pizzaria. E no sábado, eu fui com os amigos em uma festa. E também o consumo na festa, certo? Também, na hora de voltar, viemos de Uber, né? Pegamos um Uber. E no domingo, aproveitando aí, a gente foi na sorveteria, tá bem? Então, esse foi o consumo da segunda semana. Então, o que eu faço? Eu registrei tudo certinho primeiro, volto aqui em dashboard e vou verificar como que está a minha situação. Então, ó, legal. Segunda semana, como ficou? Planejado, R$ 2.500. E gastos, como que ficou? Então, eu já gastei, né, no total 1.683, e aí eu vou verificar aqui o meu orçamento. Ó, o que eu não posso mais gastar? Então, habitação, alimentação, certo? Alimentação, né, não gastei nada demais nessa semana. Social, se eu tenho um planejamento de gastar R$ 90 por final de semana, então, já extrapolei meu orçamento já de longe, certo? Então, 180 que eu tinha que ter gastado até nesse final de semana. Eu gastei 235. Então, eu preciso relaxar nos próximos 2 finais de semana, porque senão eu vou estourar. Certo? Lazer também, ó, então tá tudo tranquilo, né? Então, ainda assim, tá tudo sob controle. A gente tá vendo. Posso ir vindo aqui no fluxo de caixa e acompanhando também, né? Ó, no caso aqui no mês de maio, nosso mês. Isso aqui ele mostra quanto que a gente tem acumulado, né, na nossa receita, porque aqui nos outros meses, ó, sobrou 211, sobrou 211 mais 226 do mês de fevereiro, eu fiquei com um acumulado de 400 e pouco. E em maio até agora, né, com o que eu já tinha em caixa do mês passado, com o que eu ainda não consumi, certo? Eu tenho aí um montante de 1.537 lá na minha conta, tá bom? Então, segunda semana também já foi. Agora, para agilizar aqui, nós vamos para a terceira semana.
e aqui de lançamento. Então, começou a terceira semana, vou lá no mês de maio, certo? E lanço aqui também mais algumas despesas. Então, como eu já falei, nesse caso ele vai a cada 15 dias no mercado. Então, eu fui na terceira semana, né, que tinha dado 15 dias, então eu fui ao mercado, fui na feira, eu vi que um jogo entrou na promoção lá, um jogo de PlayStation 4. A pessoa comprou, o Felipe comprou, né? Ele também comprou um livro lá para o trabalho dele. Ele almoçou fora 2 dias. No outro dia eu fui no happy hour com os amigos, né? Na sexta-feira. No sábado eu peguei mais leve, né? Como eu comentei, fomos no restaurante, na lanchonete, né? Em vez de ir num restaurante, né? Foi numa lanchonete. E também no domingo a gente colocou aqui combustível na moto, né? Porque a moto também já estava sem combustível, não tinha colocado ainda, porque ela anda, né, bastante. Então colocou combustível, a gente está usando aí mais um plano de conta. Legal? E também eu fiz alguns pagamentos aqui. Então, como é a terceira semana, então o que tinha que pagar eu já paguei também. Então, agora eu já, além de estar tudo pago certinho, eu já registrei os lançamentos da semana. Então, eu vou verificar como que está a minha situação. Então, peraí. Então, ó, maio já gastei um orçamento de R$ 2.500, já gastei 2.026 e eu já verifico, né, já posso verificar que já tem um grupo, um plano que já extrapolou. Então, o planejamento, o nosso plano de conta educação já estourou. Estourou em R$ 4,90, não é muito, mas já consigo identificar. Então falta ainda uma semana, eu tenho um lastro de R$ 473 para gastar e vejo que o social, eu tenho uma meta aí de R$ 90 por semana, eu só tenho 80 para essa última semana. Vestuário e bem-estar, somente R$ 7, lazer, somente R$ 3, saúde, né? Plano de saúde, às vezes não precisou nada esse mês, então ainda sobraria. E, enfim, a moto aqui tem um valor. Então, pessoal, ainda tá dentro, né? Ó, amigos, né? Então eu gastei lá essa semana aí R$ 20 com um amigo. Eu tinha uma projeção de 25, então tá me sobrando R$ 5 ainda, certo? É um grupo que eu classifico, às vezes você faz uma vaquinha, dá um presente, a família, presente pro pai, pra mãe, às vezes você ajuda o irmão, você compra um jogo pro irmão. Então, assim, é um exemplo, certo? E aí, voltando aqui para a última semana, né? Chegamos aí na nossa última semana. Então, eu tenho a minha jornada normal e na segunda-feira da última semana, eu vou lá no mês de maio e registro aqui, né? Não fiz muita coisa, como já foi feito, eu só fiz mais uma feira, né? Que eu tinha que comprar fruta. Happy hour com os amigos também eu fiz na sexta-feira e fomos na lanchonete. E assim a gente encerra o mês. Esse é o nosso exemplo, tá bom? Que nós realizamos. Então fechamos o mês de maio, né? Então o mês de maio está certinho. Digamos que às vezes você foi na lanchonete e passou o cartão de crédito. Então digamos que estourou aqui o lançamento de social. Ah, mas eu vou pagar o cartão. Então você pode fazer isso. Aí você vem no mês de junho, lança, né, o lançamento do que você fez no mês anterior. Só que lembrando que o orçamento do mês que vem, você já está usando ele, tá? Então isso também é perigoso. Então vamos ver como que ficou o nosso mês de maio. Então o nosso mês de maio eu tinha uma projeção de R$ 2.500. Eu consumi somente R$ 2.112,68 e aí me sobrou um lastro de R$ 387. A despesa que eu tive um estouro de orçamento foi educação, certo? Então eu posso se dizer assim que foi positivo. Então, nos demais aqui eu consigo acompanhar o comportamento, então eu já estou indo bem, né? A alimentação não estourou, ainda sobrou, né? Então foi bem bacana, eu já vinha com um comportamento que eu estava estourando há 2 meses, então esse mês eu melhorei, eu diminuí alguns hábitos, alguns consumos de alguns produtos e para conseguir ter para diminuir o orçamento, ok? Enfim, pessoal,
Essa é a rotina da dinâmica. Eu gostaria de, para finalizar, somente mostrar mais duas dicas. Então, digamos que aconteça a seguinte situação, que eu preciso, no mês de junho, o Felipe ele ganha aí um bônus, né? No dia 10/6/2019, ele vai ganhar um bônus no valor de R$ 1.000, que é um bônus que ele faz parte da participação de lucratividade da empresa, ok? Só que aí quando ele ganha esse valor, ele fala, legal, agora eu tenho um lançamento, né? Eu tenho aqui uma projeção, né? Um fluxo de caixa, tá vendo, no mês de junho, em vez de R$ 2.500, R$ 3.500. Então já vai me sobrar um dinheiro bem bacana. Só que eu queria aproveitar esse valor e comprar no caso, um celular, certo? Então eu quero comprar aí um celular. Então como que eu posso fazer essa dinâmica? Porque o celular que eu quero comprar, ele não custa R$ 1.000, ele custa 1.500. Só que se eu fazendo uma análise, certo? O celular, um novo celular para mim, ele entra dentro de tecnologia, certo? Como que é o meu orçamento? Então eu verifico. Como que é o meu orçamento? O meu orçamento de tecnologia é R$ 75, certo? Todo mês. Ter que financiar, digamos, eu paguei R$ 1.000 no celular, vai ficar mais R$ 500 para ser pago. Então eu preciso que esses R$ 500 eles sejam absorvidos no próximo mês. Mas se o meu orçamento, onde eu entraria um celular novo aqui em tecnologia de 75 e eu já gasto, eu já estou usando R$ 35, então eu só tenho um orçamento de R$ 40. Então, peraí, como que eu preciso fazer para poder absorver esse lançamento? Digamos que eu queira parcelar esse celular em 6 vezes. Né? Então é R$ 500, eu vou parcelar ele em 6 vezes até de julho a dezembro. E eu preciso que esse valor seja absorvido nos meus planos. Então, primeiro passo, como eu já lancei os R$ 3.500 aqui, eu já vou falar que em junho o meu plano de conta aqui ele vai ter 1.075, ok? Ó, tá vendo que ele ficou 100%? Então eu já falei que nesse mês, porque entrou esse valor, eu estou destinando esse valor para mim utilizar aqui nessa categoria, ok? E nas demais categorias eu preciso ter um orçamento de aumentar, né, no mínimo mais R$ 43. Por quê? Porque se eu vou dividir, vamos colocar aqui um exemplo, pessoal, só para a gente ver. Então, se eu tenho aí R$ 500 dividido por 6 parcelas, eu tenho R$ 83. Se eu tenho um orçamento disponível para mim poder fazer um compromisso de R$ 40, eu vou precisar de mais R$ 43,33 para me poder pagar essa conta, correto? Então, fazendo uma análise, aí você pode analisar, então, o que eu consigo retirar? Então, basicamente, nos próximos meses, eu posso fazer uma retirada mais voltada na onde que digamos que me dói menos. Então, se eu tenho um orçamento de R$ 360 na aba social, eu poderia fazer o seguinte, eu vou ficar com 340, eu vou tirar um pouquinho mais, e vou jogar, onde é 75, eu vou jogar para 95, ok? Legal. E também vou fazer o seguinte, ó, em habitação, eu percebo que a habitação, eu também estou equilibrado. Ó, tava vindo estourando, eu fiz algumas reduções e agora está sobrando. Ó, sobrou bem todo mês. Então, quanto que eu posso tirar de habitação? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar R$ 10, vou ficar com R$ 640. E aí eu vou vir aqui onde é 95 e vou colocar 105, certo? Beleza, eu já consegui R$ 30 para me pagar o celular. Qual que seria outra categoria também que eu conseguiria estar fazendo? Então vamos lá. Se eu observar aqui, eu poderia vir conferir todas as outras categorias, mas a categoria transporte.
Tá vendo que praticamente eu não gastei nela todos os meses, ela tá sobrando, certo? Que é o transporte, Uber, um ônibus, eu tenho com previsionamento, mas não estou gastando. Então eu vou fazer o seguinte: tanto o transporte, tá vendo? E tanto essa categoria outros. Como que tá outros? Vamos também enxergar outros aqui, ó. Ó, praticamente eu não gastei, mas é só R$ 20. Que outros às vezes é um dinheiro que você compra uma bala na rua, enfim. Então é para isso que serve. Ok? Então eu vou fazer o seguinte: para finalizar, eu vou lá em orçamento e falo que de outros, que é 20, eu vou passar para 15. E o que era transporte, certo? Que era transporte, que era 35, eu vou passar para 25. 120, certo? Legal. Então, agora sim, eu tenho um orçamento, né, que bate, certo? E também eu tenho uma condição de ter ali os R$ 83 para conseguir realizar meu objetivo, que é no nosso caso, que é comprar um novo celular. Então eu já tenho os R$ 1.000 de bônus que nós já iremos receber e também já conseguiremos aí os valores das parcelas nos próximos meses. Mas o grande segredo é que esse orçamento, que foi definido em julho, ele precisa se repetir para os 6 meses. Ó, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto mês. Então, com isso, a gente também tem um ajuste de orçamento para que os objetivos sejam alcançados. Então, agora em tecnologia, vamos lá em tecnologia, certo? Tecnologia, que não tinha sido gasto ainda. Então, já tenho aqui uma projeção que eu, em junho vou comprar um celular, vou dar a entrada de R$ 1.000. E nos outros meses nós vamos estar lançando aqui os lançamentos. Então é bem prático. Então no mês de junho, né? Então começou o mês de junho. Então você pode ir lá, dia 10/6/2019. Então você vai selecionar lá tecnologia, um novo celular. Você vai colocar aqui, um de 7, né? Porque são uma entrada mais 7. Então você colocou R$ 1.000, certo? E você já pagou. E nos demais meses você vai colocar, né? Você comprou no dia 10/6/2019. Também mais uma vez aqui a tecnologia, celular, então é 2 de 7 e 83,35, certo? Então, com esse lançamento você vai ter o controle exatamente aí do que você precisa. Então, no mês de junho eu consigo acompanhar exatamente a projeção. Então, eu tinha uma projeção de R$ 3.500, né? E assim nos outros meses também. E já está tudo bem projetado. Então, pessoal, esse foi o nosso treinamento da planilha de controle financeiro pessoal. Espero que ela possa ajudar vocês nessa jornada de controle. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários, manda um e-mail que a gente vai estar muito atento para poder entender esse ponto de vista, essas melhorias, e a gente vai estar aplicando. Essa é uma versão 1.0 da planilha, a gente pretende sim melhorar para poder cada vez mais ajudar vocês. Certo? Ela é gratuita, você pode usar ela do jeito que você quiser, pode passar para os seus colegas, pode ensinar para os seus colegas. É importante a gente disseminar a educação financeira, porque com ela muito bem definida, muito bem organizada, você vai conseguir realizar muitos sonhos, muitos objetivos, e esse é o propósito desse vídeo, dessa ação, que é realmente contribuir com você, ok? Então, a gente fica por aqui. O link para baixar essa planilha vai estar na descrição desse vídeo, certo? É só você entrar no link, você vai deixar seu nome, seu e-mail, é o único informações ali para
para você poder baixar. Baixa essa planilha, usa, passa para os amigos, fica à vontade. Se tiver dúvida, manda e-mail, manda sugestão, que a gente vai estar observando e estar acompanhando para sempre estar melhorando essas informações para vocês. Espero ter ajudado e conte sempre com o ADM Bolso nessa jornada. Até mais!